Queridos irmãos e amigos, eu desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta a Gincana Bíblica 9, com referências bíblicas e comentários. Metodologia. Primeiro vem o slide com a pergunta. Depois de 10 segundos aproximadamente, vem o slide com a resposta e a referência bíblica e ou um comentário que justifique a resposta. Prepare em um papel o local para as respostas, conforme você pode ver no slide. Facilita para você anotar as respostas e ir conferindo. Perguntas. Pergunta número 1. Qual foi o profeta que ungiu Saul como primeiro rei de Israel? Letra A, Joel. Letra B, Ezequiel. Letra C, Daniel. Letra D, Samuel. Letra E, Jeremias. Resposta. Letra D. Referência bíblica. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. No contexto do versículo, nós vemos que Samuel está conversando com Saul. Pergunta número 2. Qual era a capital do Reino do Norte? Letra A, Jerusalém. Letra B, Samaria. Letra C, Jericó. Letra D, Betel. Letra E, Cafarnaum. Resposta, letra B. Comentário. A capital do Reino do Norte era a cidade de Samaria. Pergunta número 3. Qual era a capital do Reino do Sul? Letra A, Jerusalém. Letra B, Samaria. Letra C, Jericó. Letra D, Betel. Letra E, Cafarnaum. Resposta, letra A. Comentário. A capital do Reino do Sul era Jerusalém. Pergunta número 4. Quais eram as duas tribos que formavam o Reino do Sul? Letra A, Zebulon e Naftali. Letra B, Judá e Simeão. Letra C, Judá e Benjamim. Letra D, Benjamim e Efraim. Letra E, Efraim e Judá. Resposta, letra C. Comentário. As duas tribos que formavam o Reino do Sul são Judá e Benjamim. Pergunta número 5. Quais eram os dois nomes atribuídos ao Reino do Norte? Letra A, Zebulon e Naftali. Letra B, Judá e Simeão. Letra C, Efraim e Manassés. Letra D, Israel e Efraim. Letra E, Zebulon e Israel. Somente corrigindo, a pronúncia correta é Naftali. Letra A, Zebulon e Naftali. Resposta, letra D. Comentário. Os dois nomes atribuídos ao Reino do Norte são Israel e Efraim. Pergunta número 6.
Qual profeta foi chamado de contador de parábolas quando estava no exílio da Babilônia? Letra A, Joel. Letra B, Samuel. Letra C, Jeremias. Letra D, Daniel. Letra E, Ezequiel. Resposta, letra E. Referência bíblica. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas? Ezequiel capítulo 20, versículo 49. Pergunta número 7. Qual é o nome do rio em cujas margens estava o profeta Ezequiel quando teve visões de Deus? Letra A, Rio Quebar. Letra B, Rio Tigre. Letra C, Rio Eufrates. Letra D, Rio Nilo. Letra E, Rio Jordão. Resposta, letra A. Referência bíblica. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Sobre o rio Quebar. Muitos judeus exilados habitavam junto ao rio Quebar. Ezequiel capítulo 3, versículo 15. O texto bíblico diz assim: Então foi até Labibe, aos do exílio, que habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam, e por 7 dias assentei-me atônito no meio deles. Ezequiel estava atônito, estava admirado, estava espantado porque ele tinha tido visões de Deus. Deus estava falando com ele a respeito do chamado que ele teria que exercer no meio dos exilados. Ainda sobre o rio Quebar, assunto relacionado à geografia bíblica. Era um canal afluente do rio Eufrates que corre a sudeste do lugar onde se encontrava a antiga Babilônia, situada na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia é formada por 2 palavras gregas, mesos, que significa meio, e potamos, que significa rio, terra localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Uma curiosidade aqui, nós temos palavras no nosso idioma que tem esse termo, pótamos, por exemplo, hipopótamo. Hipo é cavalo, pótamo é rio, hipopótamo significa cavalo do rio. Em suas margens, Ezequiel teve visões de Deus. Nas margens do rio Quebar, Ezequiel teve visões de Deus. Uma boa parte dos exilados judeus habitavam junto ao rio Quebar. Nós lemos esse versículo no slide anterior. Número 8. Qual foi o profeta que profetizou que não choveria por determinado tempo em Israel? Marque o nome do profeta e o tempo que não choveu. Letra A. Elias profetizou que não choveria por 3 anos. Letra B. Elias profetizou que não choveria por 2 anos e meio. Letra C. Elias profetizou que não choveria por 3 anos e meio. Letra D. Eliseu profetizou que não choveria por 3 anos e meio. E letra E. Eliseu profetizou que não choveria por 2 anos e meio. Resposta, letra C. Referências bíblicas. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis, capítulo 18, versículos 41 e 46.
é uma passagem que fala que Elias orou para que chovesse. Tiago capítulo 5, versículo 17, diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e, por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então a resposta é Elias, que orou para que não chovesse, por 3 anos e meio não choveu. Pergunta número 9. Qual foi o rei que chamou Elias de perturbador de Israel? Letra A, Saul. Letra B, Jeroboão. Letra C, Roboão. Letra D, Zedequias. Letra E, Acabe. Resposta, letra E. Referência bíblica. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. 1 Reis, capítulo 18, versículos 16 a 18. Observação. O que eram os Baalins? Baal era o deus principal dos cananeus. No entanto, diversas localidades tinham seus deuses preferidos, que também podiam ser chamados de Baal. Assim, o termo Baal se referia ao deus principal dos cananeus e o termo Baalins, que é o plural de Baal, se referia aos deuses de outras localidades. Então, Baal era o deus principal. E Baal também eram os deuses locais. Eles eram chamados de Baal. E no plural, Baal, o plural de Baal é Baalins, que são os deuses das diversas localidades. O termo Baalim se referia às estátuas que eram erigidas a Baal. Os altares para os rituais eram construídos nos altos dos morros, debaixo de frondosas árvores. Também era costume construir altares nos tetos das casas. Então, aqui uma informação: a palavra Baalim também se refere às estátuas e estatuetas de Baal. O ritual dos cultos a Baal. As danças realizadas durante os rituais eram caracterizadas por contorções grotescas. Era costume que os sacerdotes se ferissem com facas e lancetas, para que Baal pudesse ter compaixão deles e responder seus clamores. Essa atitude de ferir o próprio corpo era proibida por Deus na lei hebraica. As referências à direita. Veja como os sacerdotes se comportavam e, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. Essa passagem se refere a Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Esse episódio aconteceu no Reino do Norte. Também fazia parte do culto a Baal prostituição e imoralidade, oferta de manjares como bolos consagrados, sacrifícios humanos de crianças, conforme vemos em Jeremias capítulo 19, versículo 5. O texto bíblico diz assim: E edificaram os altos de Baal para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente.
Foi o Senhor falando essa palavra. Sacrifícios de crianças a Baal. Deus Moloque ou Moleque. A estátua de Moloque, geralmente feita de bronze, tinha o corpo humano, mas sua cabeça era de boi, podendo também ser de leão. No peito da estátua havia uma abertura, uma espécie de forno, no qual eram acesas chamas, e as crianças vivas eram lançadas dentro desse forno em sacrifício a Moloque. Essa prática era abominável diante de Deus. Em Levítico capítulo 20, versículos 1 e 2, Deus não permitiu tal prática em Israel. O texto bíblico diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel: Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der seus filhos a Moloque, será morto. Seria interessante vocês pesquisarem as imagens do deus Moloque na internet, para você ter uma noção de como era esse sacrifício, de como eram as imagens. Exemplos de divindades regionais. Nós falamos que muitas regiões tinham os seus deuses, né, que também eram chamados de Baal. Nós vamos trazer 2 exemplos de divindades regionais. Letra A, Baal Peor, em Números capítulo 25, versículo 1 a 3. O texto bíblico diz assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Observação: Baal Peor era o deus da fertilidade, não somente da procriação humana, mas também dos animais, além da fertilidade do solo, prosperidade nas colheitas. Não somente Baal Peor, mas Baal, o deus Baal, era considerado o deus da fertilidade, da procriação humana, dos animais, dos rebanhos se multiplicarem e da fertilidade do solo, prosperidade nas colheitas. Letra B, Baal Berite, Juízes capítulo 8, versículo 33. O texto bíblico diz assim: Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Observação: Baal-Berite, isto é, Senhor do Pacto, era provavelmente o título particular com que se venerava em Siquém ao deus cananeu Baal. Nesse versículo nós vemos como o povo de Israel caía. Aqui nós vamos nos reportar rapidamente à época dos juízes. O livro dos juízes, que tem um tempo assim de 360 a 390 anos, mais ou menos. Durante esse período, 360 anos aproximadamente, houve um ciclo que o povo de Israel vivia, porque o povo se corrompia com a idolatria. Então o povo pedia a Deus, então Deus permitia que os opressores se levantassem, os amalequitas, os filisteus. Aí o povo clamava a Deus por livramento. Aí Deus levantava um juiz para livrar o povo. E então o povo andava em retidão enquanto aquele juiz vivia. Enquanto aquele juiz vivesse, o povo andava em retidão. Depois da morte do juiz, o povo se corrompia novamente. É o que a gente viu aqui nesse versículo. Depois da morte de Gideão, o povo se corrompeu. Então Deus permitia que novamente a opressão viesse. Aí o povo se arrependia, pedia a Deus um libertador, Deus enviava um libertador,
Enquanto aquele novo juiz vivesse, o povo permanecia na presença de Deus, mas quando aquele juiz morria, o povo também se corrompia novamente. E é fácil a gente perceber que faltava ali uma referência de uma liderança espiritual. Como é importante ter uma liderança espiritual, ter uma referência de uma liderança. Porque essa liderança, ela orienta, a liderança, ela corrige, ela ajuda. Então, a presença de uma liderança é muito importante. E a falta de uma referência, de uma liderança espiritual que ande na presença de Deus, contribui muito para que uma pessoa se corrompa, para que uma pessoa se desvie, assim como acontecia com o povo na época dos juízes. Pergunta número 10. Qual das passagens bíblicas abaixo aconteceu no Reino do Sul? Letra A. Eliseu multiplica o azeite da viúva. Letra B. Elias ora no Monte Carmelo e fogo cai do céu, consumindo o holocausto. Letra C. Naamã é curado da lepra após se lavar 7 vezes no Rio Jordão, de acordo com as palavras de Eliseu. Letra D. Ezequias ora e Deus lhe acrescenta 15 anos de vida. Letra E. Acabe, rei de Israel, se casou com Jezabel, de acordo com 1 Reis, capítulo 16, versículos 29 a 31. Resposta, letra D. Comentário. O rei Ezequias foi um dos reis fiéis a Deus que reinou no Reino do Sul. Ele recebeu de Isaías a palavra do Senhor de que deveria colocar a casa em ordem, pois morreria. Depois de orar, o Senhor ordenou Isaías dizer a ele que tinha ouvido a sua oração e lhe acrescentaria 15 anos de vida. Esse texto se encontra em Isaías capítulo 38, versículo 5. O texto bíblico diz assim: Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Atenção, os comentários a respeito do rio Quebar e sobre Baal-Peor e Baal-Berite tiveram como referência a Bíblia de Estudo Almeida de 1999. Veja na descrição do vídeo os links das gincanas anteriores. Se for possível, compartilhe o link com irmãos e amigos. Os jovens e adolescentes gostam muito de gincanas. Ajude-nos a divulgar o trabalho, por gentileza. O canal Palavra de Vida apresentou Gincana 9, com respostas, referências bíblicas e comentários. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.